Então, nós estamos iniciando esse nosso estudo. Boa noite a todos, bem-vindos. Boa noite também a quem, nossa saudação também a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos como comentário ou tema, na sequência do livro texto, que na verdade já estamos revendo pela segunda vez, e nós sabemos que a repetição é altamente recomendada pelo próprio curso, porque é a forma que nós, aqui dentro do sonho, nós que utilizamos a nossa capacidade de aprender, tal como nós utilizamos da capacidade de aprender para aprender sobre um universo separado, sobre o mundo do ego, nós agora utilizamos essa mesma capacidade para aprender a lembrar de novo do nosso ser, do Cristo que nós somos. E como toda aprendizagem aqui no sonho, ela só acontece através da repetição, também as ideias do curso precisam ser muitas e muitas vezes repetidas em nossa mente. Não necessariamente em leituras ou estudos, mas na prática de pensarmos sobre esses pensamentos, para que, quando vêm as situações de casos específicos, onde nós temos a oportunidade do desfazer, que é a oportunidade de perdoar e de nos liberarmos dessa crença de separação, quando isso surgir, para que a gente tenha isso bem ativo na nossa memória de por onde praticar esse perdão. Por isso a repetição. Então, hoje nós vamos então seguir na sequência do currículo do Espírito Santo, que é o capítulo 12, é o caminho para lembrar-se de Deus, a sessão 2, e antes de iniciá-la, eu convido vocês a nós juntos fazermos como sempre temos feito, a nossa entrega da nossa meta para esse estudo, e nós nos preparamos para esse instante, aquietando nossos pensamentos superficiais e barulhentos, deixando eles irem, respirando pausadamente, nos colocando de forma confortável, de modo a que tenhamos menos interferências possíveis com aquilo que é a nossa meta que estamos estabelecendo nesse momento, que é entregar a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele faça uso dessa capacidade por nós, porque isso está de acordo com a nossa real vontade, porque reflete a vontade do Cristo que nós somos. E assim, estabelecida a meta, colocados nas mãos do Espírito Santo, nós estamos prontos para vermos, então, essa sessão do caminho para lembrar-nos de Deus. E a primeira frase nós já fizemos um estudo dela em separado na terça-feira, explicando o que é os milagres, que são meramente a tradução da negação da verdade. Então, o que significa essa negação da verdade e o quanto os milagres são resultado dessa nossa escolha de ver com o Espírito Santo em lugar de com o ego. Então, para ver mais profundamente, basta rever a última aula, que está bem detalhado. Mas nós vamos seguir aqui no texto para vermos a sequência dele, tal como Jesus nos coloca. E ele segue dizendo que se amar a si mesmo é curar a si mesmo, aqueles que estão doentes não amam a si próprios. Lembrando que quando Jesus fala de amar-se a si mesmo, o ego, ele tem uma interpretação diferente do amor a si próprio. O ego, ele fala muito em amor
a si próprio no sentido de amor especial, amor individual, amor sinônimo de idolatria, adorar-se a si mesmo, ter amor a si mesmo no sentido de autoestima elevada, ligada à aceitação do personagem tal como ele é. E nos termos de curso, quando Jesus fala de amor, ele fala do único amor verdadeiro e real que há, que é o amor que é Deus. O ego, sendo separado de Deus, ele só pode imitar esse amor, mas com, com extremas limitações, e, na verdade, nem é amor, é apenas uma usurpação do que seja o amor total. Então, quando ele fala em amar-se a si mesmo, é no amor de Deus, no amor que está em tudo que é real, em toda a criação, o amor que é um só, o amor que não conhece individualidades, o amor que só sabe se estender, que só sabe dar e que não contém cobrança, não contém julgamentos, porque esses atributos não fazem parte do amor de Deus, não fazem parte do amor real. E é desse amor real que nós precisamos voltar a aceitar, porque com a queda, com a ideia de separação, com a crença de separação de Deus, nós esquecemos desse amor. Então, nós deixamos de ser e ter o amor de Deus. E isso precisa ser revertido. Isso precisa voltar a estar presente na nossa consciência. Por isso que amar a si mesmo é curar a si mesmo. E curar a si mesmo é despertar para a consciência do Cristo que nós somos, despertar para a unicidade com toda a filiação, com todos os irmãos e a unicidade em Deus. Então, isso, estar ciente desse amor e ser esse amor, isso é curar a si mesmo, e a cura a si mesmo é a cura da mente, porque só a mente é real. O personagem aqui tem uma função de, pelo ego, de ser nossa individualidade, nosso ser separado. Mas como o Espírito Santo traduz em algo útil tudo que o ego faz para separar, o personagem aqui é nossa sala de aula, nosso instrumento de comunicação da nossa mente. A mente que está doente, quando ela se projeta para fora de si mesma e se coloca numa consciência individual, ela esqueceu-se de quem ela é como mente. E essa mente precisa ser curada, e ser curada é saber que ela está inclusa no amor, ela nunca se separou do amor. E, portanto, ela não pode estar doente, mas se está é porque ela está negando esse fato dela ser amor. Portanto, estão pedindo amor que os curaria, mas que estão negando a si mesmos. Então, todos nós que nos vemos separados ainda em consciências individuais, estamos doentes na mente, mas agora, pelo menos, estamos aprendendo que essa doença que surgiu no momento da crença de separação de Deus, ela em realidade não é um afrontamento a Deus ou a si mesmo, mas é um pedido de amor por cura. Toda manifestação de doença é um pedido por cura, que estamos negando a nós mesmos. Se conhecessem a verdade acerca de si mesmos, não poderiam estar doentes. Quem desperta na mente, quem é curado na mente, é o que nós chamamos dos que estão realmente iluminados, ou, na linguagem cristã, os que ressuscitaram em mente. Esses não podem estar doentes, porque a sua mente volta a servir ao espírito, que é real, e não mais a uma fantasia, que é o ego e o seu universo físico. A tarefa do trabalhador de milagres
e trabalhador de milagres. Somos todos nós que voltamos a nossa disponibilidade para a cura, que aceitamos o convite de Jesus, de aceitarmos a cura da nossa mente. Então, a nossa tarefa como trabalhador de milagres vem a ser, então, negar a negação da verdade. Isso nós vimos muito na terça-feira, o que é negar a negação da verdade. A negação da verdade foi a separação de Deus. Negamos que ainda somos tal como o Pai nos criou. Negamos que somos o Cristo, passamos a ser outra coisa. Agora temos que negar essa negação. Negar a negação da verdade. Negar que nós somos esse ser separado, que nós somos um ser individual, que a nossa mente serve ao físico. Negar isso é voltar a ser curados. Os doentes têm que curar a si mesmos, pois a verdade está neles. Então, a verdade, o conhecimento da nossa realidade está dentro de cada um, porque o Espírito Santo está dentro de cada um. No entanto, tendo a obscurecido, a luz em outra mente tem que brilhar nas suas, porque essa luz é deles. Então, uma vez que nós negamos a verdade para poder para nós experienciarmos o mundo fora da realidade de Deus, negamos a verdade. Agora, embora que a cura esteja dentro de nós, como nós escolhemos negar, nós nos colocamos na escuridão e na escuridão nós não vemos. Por isso que precisamos ver a luz em outras mentes. Por isso que precisamos ver o nosso Salvador no irmão, ver o Cristo no irmão, porque dentro de nós mesmos, a nossa escolha por nos ver separados nos impede de reverter a isso, porque nós julgamos fora a integridade do nosso ser. Mas o irmão ainda é nossa integridade. Ele está aí para lembrar que nós somos íntegros, que nós somos uma somente. Por isso que precisamos ver a luz no irmão, ver o Cristo no irmão. O irmão é nosso Salvador e é assim essa luz, esse Cristo no irmão, embora que no comportamento ele possa não estar ciente, não demonstrar isso, a nós cabe olhar além do comportamento, transcender o comportamento e olhar para a realidade do irmão, mesmo que ele não esteja ciente disso e pareça ser o maior anticristo. Ainda assim, a realidade dele continua inalterada, porque nele está o Espírito Santo, e é nisso que nós precisamos focar a nossa meta, e isso vai refletir a luz de volta para nós. É dessa forma que vamos trazer de volta a luz que vai curar a nossa mente. A luz brilha neles com a mesma intensidade, apesar da densidade do nevoeiro que a obscurece. O nevoeiro é o mundo comportamental, o mundo físico, o mundo do ego, as coisas erradas. Isso é um denso nevoeiro que parece esconder o Cristo de nós. Parece que estamos vendo tudo no irmão, menos um Cristo. Mas o que nós estamos vendo no irmão não é a realidade dele. É um nevoeiro. Pode ser desfeito com o menor dos esforços, com a menor das disponibilidades da nossa parte, de olhar além do nevoeiro, de olhar a realidade do irmão. Se não deres ao nevoeiro nenhum poder para obscurecer a luz, ele não terá nenhum. Então vejam bem, o irmão, o comportamento do irmão, as coisas do irmão, erradas do irmão, só tem o poder de afetar a nós mesmos, a nossa visão do Cristo nele, se nós dermos poder ao nevoeiro, se nós dermos poder à parte comportamental e física dele, ao invés de transcender em nossa mente e olhar o Cristo nele. Então, é de nossa escolha quem eu quero ver no irmão. Eu quero
bater o martelo e afirmar que ele é essa figura isolada, física e toda errática, ou eu quero ver além a realidade eterna e imutável nele, aquilo que não foi alterado através das coisas físicas. E por isso que o poder, o nevoeiro, a parte física comportamental de um irmão, só pode nos afetar se nós validarmos a isso. Se nós dermos o nosso poder, se nós dissermos, eu não vou olhar aqui, eu quero ver além, eu quero ver o Cristo, eu quero ver a realidade imutável, ou eu quero ver com a visão do Espírito Santo, eu quero ver o que o Espírito Santo vê no irmão, nós estamos retirando todo o poder do nevoeiro, ou daquela capa, ou daquele ser físico e comportamental disso nos afetar. Então, se não deres ao nevoeiro poder, ele não terá nenhum, pois ele só tem poder se o Filho de Deus o der. Ele próprio precisa retirar esse poder, lembrando-se de que todo poder é de Deus. Então, o Filho de Deus, nós, o Cristo que nós somos, nós precisamos retirar o poder do nevoeiro. Nós é que precisamos retirar a nossa mente do ego e devolver a nossa mente a Deus, porque todo poder emana de Deus. Voltar a aceitar isso, pararmos de conflitar com Deus pela autoria do poder. Porque estar no ego, valorizar no ego, acreditar no nevoeiro, acreditar no irmão como se a realidade dele fosse um ser físico e comportamental, isso é estar em oposição a Deus. Isso é conflitar, é um conflito de poder com Deus. E por isso que a alma, o espírito, a nossa mente, nosso ser profundo não consegue ficar em paz enquanto ele está em conflito, enquanto ele está acreditando nesse mundo. Nós precisamos realmente unificar o nosso poder, a fonte de poder a Deus. É dessa forma que voltaremos a estar em paz. Ele próprio, no 5, 2:5, podes lembrar-te disso por toda a filiação. Então, lembrar que todo poder é de Deus, nós podemos fazer isso por toda a filiação, por todos os irmãos. Lembrar que até mesmo para parecer que existe um ser todo separado, todo errático, todo comportamental, o poder para ver esse ser ainda é um de Deus. E nós podemos lembrar disso por todos os irmãos, olhar para a fonte do poder e não para a forma que a fonte do poder parece que tomou aqui no sonho. A forma, ela é mutável. A forma, ora, pode parecer boa e especial e ora pode ferir. Mas transcendendo a forma, olhando a fonte, só existe uma fonte de poder. Estando distorcida pelo ego ou estando alinhada quando nós estamos no Espírito Santo, nós podemos lembrar isso em todos os irmãos, ou seja, por toda a filiação. Não permitas até o irmão que ele não se lembre, pois o seu esquecimento é o teu. Como é que eu posso não permitir que o irmão não se lembre? Eu não ver isso nele. Então, o meio de eu não permitir que o irmão se esqueça é eu lembrar isso para mim dentro dele. Não preciso tentar doutrinar ele se ele ainda não está aberto ou pronto para aceitar que ele não é esse ser equivocado. Ele mesmo, em seu momento, estará pronto para aceitar essa realidade. Mas a nós, a cada um cabe, então, lembrar em nome do irmão. Porque se nós não o fizermos, o próprio esquecimento dele será o nosso também. Nós também não saberemos que somos a luz, que somos o Cristo.
Mas a tua lembrança é a sua, pois não se pode lembrar de Deus sozinho. Então, o fato de nós lembrarmos quem é o irmão, isso automaticamente na mente do irmão está restaurado esse conhecimento. Assim como Jesus fez por nós. Jesus já lembrou por nós, e todos despertos lembraram de nós, do ser que nós somos, e nós só precisamos aceitar que essa lembrança também é a nossa, mas cada fragmento precisa também lembrar. Por isso que nós temos que fazer a nossa função, o nosso papel. E então não se pode lembrar de Deus sozinho, é isso que tem se esquecido. Sozinho, nós não somos o filho de Deus. Deus só teve um filho. Se nós tentarmos retornar sozinhos a Deus, Deus simplesmente não tem como nos receber ou ver que estamos chegando, porque Deus só conhece o filho dele. Deus não conhece um fragmento de um filho. Deus não conhece a separação, porque só ele é a fonte do poder. Como que ele poderia reconhecer alguém sozinho? Então, na lembrança de que o irmão é o Cristo, nós nos tornamos íntegros, porque nós somos também o Cristo, e é assim que nós voltaremos a lembrar de Deus. Perceber a cura do teu irmão como a tua própria é assim o caminho para lembrar-te de Deus. Não há outro modo. É impossível negarmos que o irmão seja a nossa própria existência, ou a completeza daquilo que jogamos fora, ainda é o nosso ser, o irmão, e lembrar de Deus. Não há como fazer isso, pois esqueceste os teus irmãos com ele, e a resposta de Deus para o teu esquecimento não é senão o caminho para lembrar, para a lembrança. Então, Deus, o que o Espírito Santo faz? Ele simplesmente nos lembra quem que nós somos, nos mostrando que nós somos um irmão. Percebe na doença apenas mais um pedido de amor e oferece ao teu irmão aquilo que ele acredita que não é capaz de oferecer a si mesmo. O irmão pode estar muito enganado. Ele acredita na separação quando ele está alinhado ao comportamento errático, mas nós precisamos, no nosso pensamento, na nossa mente, perceber na doença do irmão apenas um pedido de amor ou de cura do irmão, ao invés de vermos ele como um ser separado, ver que ele ainda é um ser uno a Deus, ele é o Cristo, mas ele não está ciente disso, e por isso a doença dele é a prova de que ele está pedindo por amor, ele está pedindo pela cura. Qualquer que seja a doença, existe apenas um remédio. No mundo do sonho, no mundo do teatrinho aqui, ou da projeção, dentro de um sonho de doenças, existem muitos sonhos de remédios para a cura, mas isso são apenas sonhos de doença por sonhos de cura. A doença real está na mente e só existe um remédio para a cura. Tu te tornarás íntegro na medida em que tornas íntegro, pois perceber na doença um apelo à saúde é reconhecer no ódio o pedido de amor. Então vejam, todo, o único remédio, todo remédio para a única doença que é a da mente, que é a crença da separação, é nós voltarmos a saber que a separação não aconteceu. Isso é tornar o íntegro. E tornar íntegro, tornar o Filho de Deus um só, é tornar íntegro. Isso a nível de pensamento, porque a nossa mente é um pensamento pensado por Deus. E perceber, e essa integridade fará com que nós possamos perceber na doença um apelo à saúde. A doença da mente
ela chama por saúde. Ela pode estar manifestada em milhares de formas diferentes dentro da projeção do sonho, do sonho físico, mas todas elas, em sua origem, elas ainda clamam por saúde. E todo o ódio que nós vemos no comportamento é apenas outro pedido de amor. Quanto maior o ódio, maior é o pedido de amor da mente, porque ela se vê sem amor, e sem amor, no caos, ela conheceu o ódio, e ela está mostrando o ódio, mas na realidade, o que o Espírito Santo vê é a realidade dessa mente conflitada. Ela está clamando por amor, novamente, por estar ciente do amor de Deus. E dar a um irmão o que ele realmente quer, então ele quer a saúde da mente, ele quer o amor de Deus, é oferecer a mesma coisa a ti mesmo. Então, essa é a forma de nós recebermos a saúde da nossa mente e o amor de Deus de volta à nossa consciência. Dando é que se recebe, essa é a lei da criação, a lei do céu. Dar é ter, sem dar não se tem. Então, dando a visão da saúde e do amor ao irmão, nós a receberemos, nós a teremos. Responde ao pedido de amor do teu irmão e o teu é respondido. Então, veja além da confusão do ego para a realidade e veja o pedido de amor do irmão. E o nosso pedido por amor será respondido. Nós saberemos que temos o amor de Deus dentro de nós. A cura é o amor de Cristo por seu Pai e por si mesmo. Então, e esse amor é o amor uno, o amor único, o amor de Deus, o amor que Deus estendeu de si mesmo a si mesmo na nossa criação, e o Filho agora compartilha desse amor entre si, entre a criação e com o Pai. Lembra-te do que foi dito sobre as percepções assustadoras das crianças pequenas que se aterrorizam quando elas não as compreendem. Jesus trazendo de novo aqui a alegação das crianças para nós compreendermos que nós, a nível de mente, a nível de reino de Deus, nós também agimos como as criancinhas, que enquanto elas têm pensamentos fantasiosos, elas brincam, por exemplo, em outro exemplo ele dá, ela na brincadeira, ela dá uma fala assustadora a um ursinho de pelúcia, imaginando que esse urso é todo feroz, e ela passa a ter medo dessa fala desse urso, porque ela acredita que essa fala realmente veio do urso. Então, enquanto ela não compreende esse processo, ela pode ficar muito assustada. Mas se pedem esclarecimento, e essa mesma criança se pede esclarecimento e o aceita, seus medos desaparecem. Então, se a criança, apesar de assustada, ela vem e pede um esclarecimento, e um adulto lhe mostra o quanto a fala pode ser colocada, uma fala mansa, uma fala de amor no lugar daquela fala aterrorizante, ela passa a aceitar e ela passa a não mais ter medo. Mas se esconde os seus pesadelos, os guardarão. Mas se a criança não for pedir ajuda, ela vai manter esse medo para si mesmo, justamente porque ela não o colocou diante daquilo que pode curá-lo. É fácil ajudar uma criança incerta, posto que ela reconhece que não compreende o que significam as próprias percepções. E é aqui que Jesus nos fala, inclusive na Bíblia, que nós temos que nos tornar como crianças. Ele não está se referindo, como já foi dito várias vezes, à pressuposta inocência das crianças, porque as crianças nascem pelo ego, tal como os adultos continuam pelo ego e morrem quando ainda estão dentro do ego.
Então, ela vem pela culpa, ela não é inocente, porque a inocência é do espírito e não da forma física. Mas a criança, ela reconhece que ela não compreende o significado daquilo que ela compreende. Ela é mais honesta do que quando nós nos firmamos num sistema de pensamento adulto. Quando nós parecemos que tomamos rédea de nossos julgamentos. A criança pequenininha, ela não julga, ela pede a alguém de confiança dela o que é isso, para ela aceitar esse julgamento, porque ela reconhece que ela não sabe para que isso serve. E é assim que nós precisamos nos chegar no Espírito Santo, com todas as situações, com todos os casos específicos, reconhecer que nós não sabemos para que serve, nós não sabemos julgar a isso, e por isso que precisamos mudar a nossa percepção diante da mudar a nossa percepção graças à percepção do Espírito Santo, trocando a nossa percepção com a do Espírito Santo, aceitando a dele no lugar da nossa. Isso fará com que nós curemos a nossa mente. Então, é fácil ajudar a criança, porque ela reconhece que não compreende o que significa a própria percepção, todavia, tu acreditas que, de fato, compreendes as tuas. Como somos tolos quando acreditamos nisso, que nós podemos nos firmar nas nossas percepções, que nós podemos pegar as nossas percepções como base real para um julgamento. Como isso é tolo, como isso é infantil. A criança está muito mais avançada por reconhecer que ela não sabe o significado das coisas. Por isso que Jesus segue dizendo: pequena criança, estás escondendo a tua cabeça debaixo dos pesados cobertores que estendeste sobre ti mesma. Então, nossos autoconceitos são pesados cobertores que colocamos sobre a nossa cabeça e agora acreditamos que escondemos a realidade e aquilo que está na escuridão embaixo do cobertor, que isso é real, que nós compreendemos isso. Estás escondendo os teus pesadelos na escuridão da tua própria certeza falsa e recusando-te a abrir os teus olhos e olhar para eles. Então, nós precisamos erguer o cobertor, olhar de volta para as nossas crenças, olhar de volta para aquilo que estamos encobrindo de nós mesmos, mas olhar de volta com a mentalidade de quem diz: eu não sei o que isso significa. Espírito Santo, me mostra a realidade. É assim que nós passaremos a ver um Cristo ao invés de uma pessoa toda malfeitora. É assim que a pior figura da história passa a ser o Filho Santo de Deus na visão não mais equivocada da nossa própria percepção, que só viu um comportamento errático dentro de uma figura projetada para fora da mente, quando dentro da mente ela ainda é o Cristo. Não vamos guardar pesadelos, pois são oferendas impróprias para Cristo e, portanto, são dádivas impróprias para ti. Guardar qualquer coisa que não seja real, guardar qualquer coisa que não seja o Cristo no irmão, guardar isso é indigno do ser que nós somos. Nós, como filhos santos de Deus, como extensão do próprio amor de Deus, qualquer dádiva que não seja desse amor de Deus é indigna de nós. Por isso que não devemos guardar pesadelos, e sim abri-los para a luz do Espírito Santo, abri-lo para o julgamento do Espírito Santo. Só a antecipação te amedrontará, pois a realidade do que não existe
não pode ser amedrontadora, porque ainda temos medo de, muitas vezes, erguer esse véu, olhar embaixo desse cobertor o que havíamos escondido. A antecipação nos assusta. O que é antecipação? Imaginar que aquilo que nós veremos será real. Mas o Espírito Santo, ele sabe que o que não existe não pode ser amedrontador. E o que nós vamos ver quando nós erguermos o véu, o cobertor daquilo que víamos no irmão? Nós vamos ver, o Espírito Santo nos mostra só o que é real. Só os pensamentos amorosos do irmão são reais. Todo comportamento errático, tudo que nós havíamos testemunhado de errado nesse mundo físico todo, quer no nível individual ou coletivo, é apenas a nossa não disponibilidade de ver a realidade por detrás disso, que faz com que pareça que é real. E acreditando que isso seja real, nós passamos a sentir medo. Mas se nós, de fato, permitirmos que o pensamento que vê isso, porque ainda é nosso pensamento a nível da mente que projetou esse mundo todo. Então, se nós abrirmos essa projeção para o Espírito Santo e a sua luz incidir em cima desse pensamento, tudo que não foi criado com a mente de Deus, ou seja, tudo que não é pensamento amoroso, isso desaparecerá porque não é real, não tem causa, porque só Deus é a causa. A causa que parecia existir era uma crença. Não mais tendo a crença, porque o Espírito Santo não tem a crença da separação, desaparece. E é isso que ele nos mostra. E isso não pode ser amedrontador, porque isso é testemunho de amor. Seguindo aqui no 5.4, não atrasemos isso, não atrasemos olhar para cada situação através de volta para ela, mas agora sem nosso próprio julgamento, através dos olhos do Espírito Santo. Não atrasemos isso, pois o teu sonho de ódio não te deixará sem uma ajuda, e a ajuda está aqui. Essa ajuda é o Espírito Santo. Então, nós podemos perfeitamente olhar de volta para nossos sonhos de ódio. Aprende a ficar quieto no meio do tumulto, pois a quietude é o fim do sofrimento e é essa a jornada para a paz. A quietude, ela é uma condição mental, não é o quieto comportamental que Jesus se refere, mas a nós nos aquietarmos na nossa mente, nos tornando observadores, olhando de volta para o que o ego, através disso que parece ser o nosso ser, a nossa identidade, o nosso ser físico, está olhando e vendo, e o que o ser físico do irmão está vendo, e nós, na nossa mente, como observadores, quietos, em quietude, não julgando a isso, sabendo que isso não é verdadeiro. A verdade ainda está no Espírito Santo. É dessa forma que todo o sofrimento desaparece da nossa mente. Quando nós vamos para esse lugar de quietude, que é uma condição mental, é uma dissociação nossa do ser comportamental nosso. Nós nos tornando observadores de nós mesmos e nós nos identificando com o observador e não com o personagem. O personagem pode ser barulhento, o personagem pode ter um conflito agudo, muito extremo com o irmão, muito grande, mas nós, como observadores, nos mantendo na quietude, essa quietude, ela nos trará de volta para a paz, e a paz será um lugar muito mais seguro do que nos identificar de novo com o ego do ser individual. Olha diretamente para cada imagem que surgir para te atrasar, pois a meta é inevitável, porque é eterna.
toda imagem que vem para nos atrasar é a tentativa ou a tentação de nos igualar ao ser físico e comportamental. Nós não somos isso. Nós somos aquele que está observando ou que está ciente do ser físico e comportamental. É esse ser que pode não se identificar com o comportamento do que está sendo projetado dentro do sonho e permanecendo na paz, permanecendo no Espírito Santo, isso curará a mente e a projeção automaticamente mudará pelos efeitos do milagre. O milagre é a mudança da mente para a paz. E o efeito disso se refletirá no mundo, trazendo também a paz onde antes havia o conflito. A meta do amor não é senão o teu direito e te pertence, apesar dos teus sonhos. Apesar de todo sonho de separação, de individualidade, de dor e sofrimento, ainda o amor é a nossa meta e o amor é em Deus. O amor está no Cristo. Ainda queres o que é a vontade de Deus, e nenhum pesadelo é capaz de derrotar uma criança de Deus em seu propósito. Como criação de Deus, como a extensão de Deus. Quando nós fomos criados, nós viemos para a ser criados pela nossa concordância em sermos um com a vontade de Deus. Então, é nossa vontade ainda a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nenhuma criança sofra em pesadelos. Por isso que nós vamos despertar. Todos. O que nós estamos aprendendo é não postergar isso, não adiar isso, porque é causa de nosso sofrimento adiar o despertar. Pois o teu propósito te foi dado por Deus e tens que realizá-lo, porque é a vontade de Deus. Desperta e lembra-te do teu propósito, pois é tua vontade fazer isso. Nosso propósito é ser um com Deus e sermos criadores com Deus, co-criadores, criar para estender a alegria, criar para ampliar o reino de Deus, que nunca deixa de ser completo, mas que é ininterruptamente estendido para a alegria da criação e de Deus. Então, esse é o nosso propósito. E despertar para isso é fazer a nossa vontade. O que foi realizado para ti tem que ser teu. O reino de Deus foi realizado para nós e isso tem que ser, o reino de Deus tem que ser nosso, porque Deus o criou para nós. Não permitas que o teu ódio se interponha no caminho do amor, pois nada pode superar o amor de Cristo por seu Pai, o amor do seu Pai por ele. Esse é o reino de Deus, o amor do Cristo por seu Pai e o amor do Pai pelo Cristo. Então, nós só não estamos cientes disso se nós permitirmos que um sonho de ódio se interponha no caminho da lembrança disso. Por isso que esse apelo para a nossa restauração, da nossa saúde, da nossa felicidade, de voltarmos a saber do nosso amor por Deus e do amor de Deus por nós, é largarmos mão dos sonhos de ódio, abrir mão de estar certo dentro do mundo físico para realmente sermos felizes. Aqui tem uma alusão à Bíblia, que na Bíblia aparece aqui no 7, essa frase, mais um passo e tu me verás. Jesus disse isso, mas na Bíblia os cristãos compreenderam isso como ver a Jesus como um ser físico. Na verdade, Jesus está falando do Cristo, do Filho de Deus. Mais um passo e tu me verás, pois eu não estou escondido, porque tu estás te escondendo. Nós nos escondemos fora da mente, dentro da percepção
de um ser físico, de uma projeção de uma imagem, de um ser físico e psicológico. Só porque nós nos escondemos, não significa que Cristo está escondido de nós. Por isso, mais um passo, mais um pouco. Basta nós voltarmos a nossa mente, a nos alinhar ao Espírito Santo, e nós veremos o Cristo, nosso ser. Eu despertar-te-ei tão seguramente quanto despertei a mim mesmo, pois despertei por ti. Jesus, quando despertou, o despertar dele foi lembrar-se de que ele era o Filho de Deus, com todos os aspectos, com todas as partezinhas separadas, sendo o mesmo ser. Ele não era mais o Jesus, o ser individual, e sim o Cristo, o que transcendendo o comportamento é realidade de todos. Então, quando ele lembrou de si, ele lembrou de todos nós. Na minha ressurreição está a tua liberação, porque ele já lembrou de nós, basta nós agora aceitar isso. Nossa missão é escapar da crucificação, não da redenção. A crucificação foi um equívoco dos cristãos acreditar que a crucificação fez parte da expiação, ou parte da redenção. A redenção é nós voltarmos em nossa mente, saber da unicidade da mente, que só há uma mente. Mas a crucificação, ela apenas foi uma lição do quanto o ego não pode afetar a mente, uma lição de amor, de que a raiva nunca é justificada, e que jamais devemos condenar ao irmão, porque essa não é a realidade dele, ele ainda é o Cristo. Mas na salvação, a crucificação não tem papel algum. Mas na redenção, na ressurreição, sim. E é isso que Jesus nos convida a nós, em mente, ressuscitar. Ou seja, em mente nós também voltarmos a lembrar do Cristo que nós somos. Não. Confia na minha ajuda, pois eu não caminhei sozinho e caminharei contigo, como nosso Pai caminhou comigo. Jesus, o primeiro a despertar, ele aceitou somente ao Espírito Santo, e assim largou do ego, e assim lembrou-se de todos os irmãos, e Deus estava com ele, porque onde a integridade é aceita de volta, Deus está junto. Então, Jesus caminhou com o Pai, com a vontade de Deus, e essa ajuda do Pai nós também teremos aqui, com Jesus e com o Pai. Tu não sabes que eu caminhei com ele em paz? E isso não significa que a paz vem conosco nessa jornada? Então, Jesus fez a ressurreição em paz dentro da mente do Pai. E é isso que ele nos convida a nós também aceitarmos de volta. No amor perfeito, não existe medo. Isso é uma lógica absoluta, porque o medo é o oposto do amor. Mas se o amor é perfeito, para ser perfeito, ele não pode ter uma brecha. Se não há brecha, não há espaço para o medo. Então, no amor perfeito não existe medo. Só em Deus há amor perfeito, e por isso que o medo não existe em Deus. Só quando nós pensamos que rompemos o amor de Deus, tomando uma parte desse amor para nós, viu? E tomando isso como nossa autoria e negando a Deus, é que nós passamos a saber o que é o medo, porque não era mais amor perfeito. Nós só estaremos fazendo com que seja perfeito para ti o que já é perfeito em ti. Então, o amor de Deus já é perfeito dentro de cada ser. Mas quando não acreditamos nisso, o medo se instala, e aí, dentro do medo, o mundo é o que o medo faz dele. Não poderia ser diferente, porque o medo traz todo o caos, todo o conflito, e isso se reflete no mundo
que uma consciência tomada de medo enxerga. Nós só estaremos fazendo com que nós só estaremos fazendo com, com que seja perfeito para ti o que já é perfeito em ti, isso já vimos. Não tens não tens medo do desconhecido, mas sim do conhecido. Então, na verdade, desconhecido é o que Deus não criou. Desconhecido é o ego. Desconhecido é esse medo daqui. Isso nós não temos medo. Mas então, do ego nós não temos medo. Mas do conhecido. O que é conhecido na nossa mente? A Deus. Isso nós temos medo de Deus, da nossa realidade nós temos medo. Não vais falhar na tua missão, porque eu não falhei na minha. Então, Jesus não falhou em despertar, e como ele despertou com a nossa mente junto, o que ele fez, nós também vamos fazer. Essa é uma certeza. Por isso que ninguém falhará. Dá-me apenas um pouco da confiança, em nome da confiança plena que eu tenho em ti, e nós realizaremos facilmente a meta da perfeição juntos. Jesus só quer um pouco de confiança da nossa parte para aceitar de volta aquilo, a confiança que ele tem em cada irmão, para nós fazermos juntos isso, pois a perfeição é e não pode ser negada. Então, aquilo que é real em cada irmão é e não pode ser negado. O Cristo em cada irmão não pode ser negado, pode ser obscurecido, podemos não ver, mas não pode ser negado. Negar a negação da perfeição não é tão difícil quanto negar a verdade, e o que nós podemos realizar juntos terá crédito quando tu vires como já tendo sido realizado. Então, é muito mais difícil negar a verdade, que foi a crença da separação, do que negar agora a negação da verdade, negar a crença da separação. É isso que precisamos negar, e isso nos trará de volta a paz e a alegria e o amor de Deus. Então, isso é facilmente realizável. Difícil foi acreditar na separação, porque isso trouxe um preço de dor enorme para a nossa mente. Isso roubou a nossa consciência da paz da mente. Então, nós pagamos um preço alto demais por essa crença de separação. Então, negar a verdade teve um custo muito alto, mas negar a negação da verdade, isso nós faremos em alegria. Tu que tentaste banir o amor, não tiveste êxito. Então, nós que tentamos nos separar de Deus, não tivemos êxito nisso. Mas tu que escolheste banir o medo, não podes deixar de ter sucesso. Mas nós que escolhemos devolver a nossa mente ao amor, ao despertar, nós não podemos deixar de ter sucesso. O Senhor é contigo, embora não o saibas. Então, isso também é uma frase bíblica. O Senhor é contigo, mas o Senhor é contigo na nossa mente, certo? No Espírito Santo, embora não saibamos disso. Porém, o teu Redentor vive e está para sempre em ti, na paz na qual ele foi criado. Então, o Redentor, Cristo, ele está dentro de cada um, porque o Espírito Santo o guarda em cada um. E tal foi a vontade de Deus e nossa como criação de Deus. Quando nós tivermos superado o medo, não escondendo-o, não minimizando-o, não negando o seu impacto total de forma alguma, é isso que realmente verás. Então, o medo tem que ser transcendido. Nós não devemos esconder ele, é guardá-lo. Ou minimizar ele é dizer que ele não tem poder. Ele tem poder. E
negar o impacto, dizer que ele não pode perturbar a nossa paz, isso é indigno porque retira o poder da nossa mente, mesmo dela poder se enganar. Então, quando nós simplesmente tivermos largado, deixado para trás, simplesmente transcendido o medo, por irmos para a visão do Espírito Santo, nós voltaremos a saber da paz do Cristo que nós somos. Não podes deixar de lado os obstáculos à visão real, sem olhar para eles, pois deixar de lado significa julgar de forma contrária. Então, nós não vamos largar as nossas crenças se nós não olharmos para elas e assumirmos que nós as temos. Então, nós temos que olhar de volta os obstáculos para a paz, a nossa crença de separação. Isso tem que ser visto de lado e o julgamento de que nós realmente fizemos isso precisa ser ressignificado para um novo julgamento. Se olhares, o Espírito Santo julgará e ele julgará verdadeiramente. No entanto, ele não pode dissipar com seu brilho aquilo que mantens escondido, porque não ofereceste a ele, e ele não pode tirá-lo de ti. O Espírito Santo é feito pela mesma vontade de Deus e pela mesma vontade nossa como filho de Deus. Só existe uma vontade, é a vontade do amor. Então, se nós temos uma vontade de esconder, de guardar para nós mesmos nossos equívocos, o Espírito Santo não pode tomar a força, porque ele infringiria a nossa vontade. E a vontade é a coisa mais sagrada que há no céu. Então, nós precisamos, de fato, mudar a nossa vontade para alinhá-la com a cura e não mais com a separação. E nós estamos, e porque nós precisamos aprender a como entregar o Espírito Santo, por isso que Jesus nos traz aqui esse curso, por isso que ele diz aqui no 10. Nós estamos, por conseguinte, embarcando em um programa organizado, bem estruturado e cuidadosamente planejado, com o objetivo de aprender como oferecer ao Espírito Santo tudo o que não queres. É isso que esse programa chamado 100 é. Ele é um programa organizado, ele é sequencial. O Espírito Santo, Jesus como Espírito Santo, sabe como conduzir a nossa mente para nós gradativamente adquirirmos a confiança de cada vez mais olharmos de volta para nossas culpas. Por isso que esse programa é muito bem organizado, ele é bem estruturado, ele não deixa nenhuma brecha para dúvidas, ele não deixa... Nós podemos ter dúvidas porque nós não aceitamos, então, o programa, mas o programa em si, ele é muito bem estruturado e cuidadosamente planejado. Nada está ao acaso dentro do curso e nenhuma vírgula está fora do lugar e nada dentro dele, da forma de ensino dele é por acaso. Ele foi planejado para quê? Para nós aprender a oferecer aquilo que estávamos escondendo ao Espírito Santo. Ele sabe o que fazer com essas coisas. Essa que é a melhor notícia de todas. Nós não precisamos lidar. Depois que olhamos de volta, assumimos a responsabilidade pelos nossos erros, nós não precisamos mais lidar com eles. Nós podemos colocá-los na mão do Espírito Santo, porque ele sabe o que fazer com eles. Nós não sabemos, nós simplesmente vamos nos meter em culpa. Nós vamos nos afundar em culpa se nós assumirmos, olharmos de volta e permanecermos com esses equívocos em nossas mãos. Mas o Espírito Santo, se nós entregar para ele, ele sabe o que fazer com essas coisas. Tu não compreendes como usar o que ele conhece. O Espírito Santo sabe como usar, como desfazer nossos erros. Qualquer coisa dada a ele que não seja de Deus, desaparece.
porque só o que vem de Deus é real. O que é irreal não existe, portanto, desaparece na visão do Espírito Santo. Contudo, tu mesmo tens que olhar para isso com perfeita disponibilidade, pois, de outro modo, o seu conhecimento permanece sendo inútil para ti. Se nós não olharmos nós mesmos com disponibilidade ao Espírito Santo de volta para nossos erros e permitirmos que a luz cure esses erros, a luz do Espírito Santo será inútil para nós enquanto não a aceitarmos. Certamente ele não falhará em ajudar-te, pois a ajuda é o seu único propósito. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. Não tens mais razão para ter medo do mundo, tal como percebes, do que para olhar para a causa do medo e assim deixar que ele se vá para sempre? Então, olhar para o mundo com medo não tem mais nenhuma razão, desde que permitimos olhar para a causa do nosso medo através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele sempre nos mostrará o ser real que nós somos. Aquele, como nós falamos antes, que está separado do ser físico, que transcende o ser físico e comportamental. Nosso irmão não é o ser físico comportamental, nós não somos isso, e nós transcendendo a isso, olhando para a realidade que está além do físico e que está no espírito nós somos o Cristo, o Filho Santo de Deus, e o caminho para lembrar-se de Deus é nós desfazer aquilo que está obstruindo o nosso conhecimento de Deus, a nossa lembrança de Deus. E esse desfazer do que está obstruindo, esse negar a negação da verdade, o Espírito Santo sabe como desfazer. A nossa função é reconhecer que estamos equivocados, olhar de volta nossos erros e aceitar a correção do Espírito Santo. Desfazer a correção e trazer de volta a lembrança de Deus à nossa mente, isso é com o Espírito Santo. E é isso que Jesus nos trouxe aqui nessa sessão de hoje. Gente, então estamos aqui na interação. Ficou alguma dúvida, alguma parte aqui do texto não bem entendido? Ou alguma outra dúvida, ou algum depoimento? Não, nenhum chamado. Então, nós vamos na convicção de que todos nós que estamos aqui é porque nós já escolhemos trilhar o caminho da cura e o Espírito Santo sabe o que fazer com essa disponibilidade, seja ela ainda amedrontada, mais ou menos, mas o Espírito Santo sabe o que fazer com ela, e nessa certeza nós podemos descansar, nos tornar observadores de nós mesmos e descansar na certeza que Cristo já foi visto dentro de nós e nós o veremos também.